Agradeceu a Deus por Jesus? Eu queria dar a oportunidade de você fazer isso agora. Eu não sei você, mas eu fico muito feliz no Natal. Tem gente que fica triste, mas eu fico feliz. Porque o meu Salvador nasceu. Aleluia. Se ele não tivesse nascido, o meu destino era a morte. Mas como ele nasceu, o meu destino é o céu. Eternamente com ele, aleluia! Eternamente com Jesus. Eternamente. Você já imaginou o amor de Jesus por você? Você já pensou nisso? Eu nunca tinha pensado nisso. Mas um dia desses eu fiquei pensando. Sabe, Jesus nasceu. Amém? É isso que nós vamos falar hoje. É isso que nós vamos falar. Jesus nasceu, ou seja, ele tomou a forma de ser humano. A palavra que fala que criou todas as coisas lá, e disse Deus, haja luz e houve luz. João 1:1 fala que aquela palavra tomou forma. E nasceu. Jesus, o seu Salvador, nasceu. Tomou forma, andou, cresceu, foi ensinado, chorou, escutou, falou. E aí um dia ele foi para a cruz e morreu. Por você e por mim. Mas presta atenção nisso. E aí fala que depois ele ressuscitou e foi para os céus. Amém? Você lembra disso? Mas sabe uma coisa que a gente nunca pensa? É o seguinte, como que Jesus foi para o céu? Com um corpo transformado, mas um corpo. E sabe como ele está no céu agora à direita do Pai? Com um corpo. Então, por amor a você e a mim, Jesus se submeteu a ter um corpo eternamente. O Deus Filho, que era Espírito, se sujeitou a ter um corpo eternamente por amor a você. Aleluia! Esse amor, você não pode entender e eu não posso entender. Mas um dia nós vamos poder conversar com Ele. Amém? Sentados embaixo da árvore da vida, você vai poder conversar com Jesus e falar, mas como que foi isso? Amém? Aleluia. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia lá em Lucas capítulo 2. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão dos sentimentos do Natal. Sentimentos do Natal. Lucas 2, de 8 a 20, conta a história desse Jesus que te salvou, que nasceu para te salvar. Aqui conta o nascimento dele. Eu queria ler com você. Eu sei que você já conhece, eu sei que você já ouviu, mas eu queria pedir a você que você leia de novo um pouquinho. Nós vamos falar sobre isso aqui. Lucas 2, de 8 a 20, fala assim. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. E ficaram, em outras versões, atemorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo.
eu estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês. Aleluia! Aleluia! Boas novas de grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Então, o Natal, ele desperta sentimentos nas pessoas. É comum você ver pessoas tristes no Natal. Por quê? Por vários motivos. Ou lembram de pessoas que não estão mais aqui, ou então ficam pensando em coisas que poderiam ter feito e não fizeram. Ou então ficam pensando por que alguém está melhor do que ele. Então, sentimentos. Vários sentimentos acontecem. E alguns não têm motivo para comemorar e outros têm motivos para comemorar. Eu tenho motivo para comemorar. Você, eu não sei, mas eu creio que sim. Temos motivos para comemorar no nascimento de Jesus. E no nascimento de Jesus, todo o céu, as miríades de anjos, arcanjos, serafins, querubins, todo o céu estava voltado para aquela manjedoura, Belém, onde Jesus nasceu. Todos estavam voltados para aquele nascimento. Por quê? Porque aquilo era o ponto de transformação da humanidade, de mudança. De mudança. Era a oportunidade do homem mudar a sua história. Então, você que está aqui hoje, eu espero que você já tenha feito isso. Mudou a sua história. Porque quando nós entendemos que esse menino Jesus que nasceu foi aquele que veio para me salvar, isso muda a minha vida, muda a minha história, muda os meus sonhos, muda os meus projetos de vida. Eu passo a viver a minha vida pensando que um dia eu estarei eternamente nos céus. Amém? Estaremos com Ele. Então, nós precisamos ter isso no nosso coração, que os sentimentos na nossa vida devem ser sentimentos que exaltem a esse Jesus, a esse Senhor. Mas eu queria ver os sentimentos que aconteceram aqui, nesse texto que nós lemos. O versículo 9 fala assim, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados, na nossa versão,
Mas existe uma versão que eu acho que quando nós analisamos aqui os originais, a ideia é de que eles ficaram atemorizados. Ou seja, um sentimento de temor nasceu no coração daquelas pessoas. Temor. Temor não é medo. Temor é quando eu conheço alguém de uma forma tão profunda que eu o respeito, que eu o amo e que eu vou fazer aquilo que ele fala para eu fazer. Isso é temor. Isso é temor. E aqui fala que os pastores ficaram com temor no coração. Então eu queria falar para você que um sentimento que devemos ter no Natal e na nossa vida é um sentimento de temor a Deus. Amém? Você precisa temer a Deus. E temer é isso. É você procurar conhecer esse Jesus de uma forma tão íntima, tão pessoal, que isso te leva a obedecê-lo. Não porque você tem que obedecer, mas porque o amor dele te constrange a fazer isso. Amém? Então, um sentimento que nós precisamos ter aqui é um sentimento de temor. Um outro sentimento que nós vemos aqui e que nós precisamos ter no Natal, está no versículo 10, que fala assim: mas o anjo lhes disse, aleluia, olha o que a palavra, olha o que o anjo falou para aquelas pessoas, e a palavra de Deus, em vários momentos, em vários textos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, fala isso. Não tenha medo. Amém? Você pode falar isso? Fala para você, não fala para ninguém não, fala para você. Eu não preciso ter medo de nada. Nada. O anjo falou para eles, não tenham medo, vocês estão atemorizados, vocês estão com medo. Não tenham medo, não tenham medo. E o Espírito Santo está falando isso para você hoje. Nesse Natal, não tenha medo. Não tenha preocupações exageradas. Não tenha medo. Sabe, depois daquele parto é algo dolorido. Maria, mãe de Jesus, com certeza teve dor. Mas sabe, depois daquela dor do nascimento, veio a alegria da presença do Salvador Jesus lá naquele lugar. E essa presença desse Salvador precisa trazer alegria para você. Precisa trazer alegria ao seu coração. Então, a presença de Jesus em nossas vidas nos traz uma alegria eterna. Amém? Alegria eterna. Então, Natal também é tempo de alegria. Amém? Quando você vê alguém triste no Natal, fala para ele isso. Com todo carinho, com todo amor. Fala assim, querido, o Salvador nasceu. Amém? O Salvador nasceu. Aleluia. E um outro sentimento que precisamos desfrutar no Natal está lá no versículo 14, que fala assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Amém? Então, olha, os pastores, apesar da profissão difícil,
porque não era fácil. Eles ficavam à noite no relento. Eles ficavam no sol escaldante. Então, era uma profissão difícil. Mas os anjos falam para eles assim: olha, existe paz sobre você. E é isso que ele está falando para nós hoje. Para você e para mim. Apesar da dificuldade, apesar dos tempos difíceis que vivemos, apesar das situações tão problemáticas que vêm sobre nós, existe uma promessa, a promessa do Salvador Jesus que nasceu. Existe paz sobre você. Amém? Paz não é a ausência de conflitos. Paz não é isso. Paz é, apesar dos conflitos, nós vivermos aquilo que o Salvador, que o seu Salvador te dá. Amém? Isso é paz. Então, Natal também é tempo de paz. Eu tive uma experiência hoje que eu queria dividir com você. Hoje de manhã, eu estava saindo de casa, e aí, quando eu estava baixando o portão automático, aí eu vi uma senhora catando latinha. E ela veio sorrindo para mim, falando assim: eu não tenho vergonha, não. Eu fiquei pensando, mas eu não estou falando nada, né? Mas ela falou assim, veio bem assim, ó, andando para o meu lado assim. Uma senhora negra, catando latinha. Aí eu olhando para mim e sorrindo, um sorriso angelical. Eu não tenho vergonha, não. Eu fiquei olhando para ela. Não tenho vergonha. Eu vou levar o dinheirinho disso aqui, eu vou levar para a minha igreja. Falei, que bênção. Mas a experiência não é essa, ela continua, essa faz parte da experiência. Sabe aquele dia que você amanhece assim, não que você está triste, mas que você ainda não engatilhou assim, você está meio assim. Eu estava assim, eu estava desse jeito. E essa senhorinha sorrindo para mim, fala, eu não tenho vergonha, não. Aí sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim, você lembra? Eu tinha uma amiga que um dia foi numa igrejinha, presta atenção nisso, que um dia foi numa igrejinha, lá na Imperador. Lembra daquela igreja universal grande que tinha? Ela falou para mim. Tinha uma igrejinha bem pequenininha na frente. E sabe, minha amiga foi naquela igreja. E ela estava buscando a Deus e pedindo a Deus uma casa. E você orou por ela. Ela falou isso para mim. Você lembra disso? Eu falei, não lembro. Ela falou, você orou por ela. E sabe, ela tem uma casa agora. Sabe quantos anos aconteceu isso, irmãos? Quem aqui é do tempo que a gente era lá da igrejinha lá na Avenida Imperador? Faz quase 25 anos que aconteceu isso. E Deus mandou aquela mulher trazer essa mensagem para mim hoje. Falando para mim que Deus está trazendo paz na minha vida. Que Deus está cuidando de todas as coisas.
Você percebe? Então esses pastores aqui, talvez estivessem tristes, chateados, preocupados, mas o anjo fala para eles assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra. Deus trouxe Jesus para trazer paz na sua casa, trazer paz no seu trabalho, trazer paz na sua igreja, trazer paz para você. Isso é um dos motivos que Jesus nasceu. E Deus mandou hoje aquela senhorinha lá, eu até anotei, Dona Neuza, falou para mim, Deus mandou dizer para mim, eu trago paz sobre você. Amém? Então, outro sentimento do Natal que nós precisamos ter é paz. Amém? E um outro sentimento que eu queria falar com você, está lá no versículo 18, que fala assim: e todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. Você está admirado? Toda a atenção do céu, como eu falei, estava voltada para aquela manjedoura. Um plano eterno, mas um plano tão simples. O nascimento de um bebê num lugar tão impróprio foi o que Deus usou. Foi o que Deus usou. Então todos estavam admirados. Todos estavam admirados. Então, Natal é tempo de admiração. Nunca se canse de admirar o que Deus fez por você. Nunca. Quando você estiver meio assim, sabe? Pensa nisso. Que coisa maravilhosa Deus fez por mim. Amém? Então, o Natal é tempo de admiração. Então, essa noite que nós comemoramos o nosso Natal, esses são alguns sentimentos que a gente pode procurar vivenciar. Mas, do que ter e fazer, às vezes, nesses dias, a gente fica um pouco pensativo. Porque às vezes você vê o vizinho chegando com o carro novo, não é? Às vezes você vê o vizinho pintando a casa e você não consegue fazer isso. Mas sabe, eu queria convidar você a pensar nisso. O Natal é mais do que ter e fazer. Amém? Natal é mais do que ter e fazer. Natal é o momento de se sentir e ser. É isso. Então, o Natal, mais do que tudo isso que eu falei que Natal é tempo de temer a Deus, falei que Natal é tempo de alegria, falei que Natal é tempo de paz, falei que Natal é tempo de admiração, mas eu queria falar para você que mais do que tudo isso, Natal é tempo de abrir o coração, falar para Deus: Deus,
Obrigado pelo seu filho. E mais que isso, Deus, eu abro meu coração e eu quero ser como seu filho. Amém? 1 João capítulo 3, versículo 8, fala assim: quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então o Natal é tempo de abrir o coração, sermos como esse Deus que é amor, e vivermos como Ele viveu, e procurarmos ser como Ele foi. Amém? Então eu queria convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e orar, falar com Ele. Fala: Deus, esse tempo que eu estou vivendo, eu quero que seja um tempo para o Senhor mexer no meu coração, mexer na minha estrutura, mexer comigo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, mexa comigo, não permita que o meu coração se torne insensível, Senhor, duro, mas que o meu coração seja como o coração do menino Jesus, que nasceu para me salvar. Muito obrigado, Senhor, pelo seu Filho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pai, que a tua graça, que o teu amor, que a tua bondade, que a tua misericórdia continue, Senhor, agindo em nossos corações.